enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E Paulo perguntou: então, que batismo vocês receberam? Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, Jesus Cristo. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Podem sentar. Glória a Deus. Aleluia. O tema que foi proposto é: quem é o Espírito Santo? Mas se ele parasse, e ele pode fazer isso diante de você nesta noite, e perguntasse diretamente para você, pense nisso, comece a visualizar isso, o Espírito Santo parando na tua frente, perguntando: quem sou eu para você? Pare para pensar. Quem sou eu para você? Aqui no texto é o começo da igreja, aqui é o início da terceira viagem missionária de Paulo. Apolo estava num lugar e Paulo foi adiante para outro. E quando Paulo chegou na cidade de Éfeso, pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Quando creram, eles disseram: nós nem ouvimos que existe o Espírito Santo. Hoje, passado 2000 anos, nós sabemos que ele existe, sabemos que ele é Deus. Gênesis 1:2 diz assim: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo, ele está antes da criação, porque ele é Deus, e ele estava também na criação do homem. Em Gênesis 1:26, quando nós lemos a nossa Bíblia e diz: façamos o homem, é no plural, conforme nossa imagem e conforme nossa semelhança. Ele estava antes da criação do mundo e estava na criação do homem. Ele é Deus, como Pai e como Filho. E ele também é uma das pessoas da Trindade. E eu não gosto, irmãos, vocês nunca vão me ouvir dizer ou falar: a primeira pessoa é Deus, a segunda é Jesus e a terceira pessoa, porque não existe essa hierarquia no céu. Não tem primeiro, segundo e terceiro. O Espírito Santo é Deus como Pai e como Filho. Ele só é uma pessoa distinta na Trindade, porque o Pai é uma pessoa, amém? O Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa, e os três juntos formam um Deus, que é o Deus que nós conhecemos. Assim, como entender isso, pastor? Não está em Gênesis 2:24? Deixará, pois, o homem o seu pai e a sua mãe, e uniciar a sua mulher. Deixará a mulher seu pai e a sua mãe, e uniciar a seu marido, e serão os dois uma só carne. São quantas pessoas? Duas. Quantas carnes? Uma. Assim é a Trindade, três pessoas distintas que formam um único Deus. O Espírito Santo é Deus, porque tem os mesmos atributos incomunicáveis de Deus. Pastor, o que é um atributo incomunicável? Deixa eu explicar para você. Um atributo incomunicável é um atributo que só Deus tem, porque os comunicáveis são amor, paz, misericórdia, porque Deus tem e nós também temos. Mas só a Trindade tem atributos incomunicáveis. Ou seja, o Espírito Santo também é onipotente.
e que diante de você respondesse a pergunta do Espírito Santo: quem é o Espírito Santo para você? Quem é o Espírito Santo para você? Nós já fizemos essa pergunta há um mês e pouco atrás sobre Jesus. E nesta noite a pergunta é: quem é o Espírito Santo para você? Quando você se depara com Ele, aonde você estiver, e ao se deparar com Ele, e Ele te perguntar: o que sou eu para você? Ou quem sou eu para você? O que você queria? Porque tudo que você precisar, Ele é. Tudo que você buscar, Ele tem. Tudo que você buscar, Ele é. Quem é o Espírito Santo para você? Um dos nomes que Ele recebe é Espírito Santo. E Ele é santo porque Ele é absolutamente santo e separado do pecado. Mas Ele também é santo porque nos santifica. Eu digo a você o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5 e 23. O mesmo Deus de paz, quem é esse Deus? O Espírito Santo, Ele é esse Deus. Vos santifica em tudo, espírito, alma e corpo. É Ele. Quem te santifica é Ele. Quem te separa do pecado é o Espírito Santo, porque Ele é santo. E ser santo e se santificar é se separar do pecado, se separar do mundo. Hoje em dia falar de santidade não é fácil, mas o Espírito Santo é esse que nos santifica em tudo. Quando nós decidimos confessar Ele como Deus, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele entra e habita no meu espírito que está na morte, e meu espírito passa a ter vida. Aleluia, glória a Deus. E Ele passa a me santificar. A hora que Ele entra, eu que estava morto em meus pecados e delitos, ou delitos e pecados, passo a ter uma vida santa, porque o Espírito Santo passa a habitar no meu espírito. E além de me santificar, porque essa é a santificação inicial, é o primeiro, Ele vem e te santifica. Mas depois você precisa se santificar. Nesse momento é a oportunidade que você tem de se santificar com a presença do Espírito Santo, buscando Ele em oração, na meditação da palavra e na obediência. Porque sem santidade não tem relacionamento com o Espírito Santo. Porque 1 Pedro 16 diz assim: sede santos porque eu sou santo. Aleluia. Ou seja, se você não tem o Espírito Santo, e se você não se santifica, você não tem relacionamento com o Espírito Santo. Então, a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar na tua vida e passa a te santificar, se você quiser continuar se relacionando com Ele, você precisa levar uma vida santa, pura e casta diante dele. E nesta noite o Espírito Santo, Ele me chama, e Ele te chama, porque Ele está na minha frente e na tua frente, dizendo: quem sou eu para você? E Ele responde: eu
O que falta para as nossas vidas é ter uma vida de santidade e santificação. O primeiro nome que ele chega diante de você e pergunta: quem sou eu para você? Ele diz: eu sou o santo, que precisa de outro santo para que haja relacionamento. Do jeito que o mundo está, do jeito que a igreja caminha, irmãos, nós vamos ter e precisar nos esforçar para levar uma vida santa e em santificação. Não é fácil, mas é absolutamente preciso. Mas ele também não disse que nós teríamos aqui tranquilidade, mas ele nos leva para esse caminho da santificação. Sede santos em toda a vossa maneira de viver, que é 1 Pedro 15. Sede santos em toda a vossa maneira de viver, em todo o seu comportamento. Às vezes nós soltamos, perdemos e caímos com a língua. Às vezes nossa mente nos trai, às vezes nossas intenções nos trai, às vezes as nossas atitudes nos traem. Mas nós temos que nos santificar. Levante sua mão comigo. Veja o Espírito Santo na sua frente. Olhe com os olhos espirituais e veja o Espírito Santo na tua frente. Ele está dizendo para ti nesta noite: eu preciso que você se santifique. Eu preciso que você tenha uma vida santa diante da minha presença. Ele pergunta a ele: quem sou eu para você? E ele respondeu: eu sou o Espírito Santo. Aleluia. Você está comigo? Você está comigo? Aleluia. Você está comigo? Glória a Deus. Se santifique. Se santifique. Você pode adorar a Ele onde você está. Santifique a tua vida, irmão e irmã. É hora, é momento de santificação. Glória a Deus. Ele pode parar diante de você pela segunda vez e perguntar: minha serva, meu servo, quem sou eu para você? Quem sou eu para você? Você está me entendendo? É o Espírito Santo te perguntando nesta noite. Ele, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e agora o Espírito de vida. Ele vai dizer: eu sou o Espírito de vida. Romanos 8:2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou do pecado e da morte. Quando o Espírito Santo chega, o Espírito de vida, primeiro que você, antes de ter, seu espírito estava morto em seus delitos e pecados. Quando você aceita, ele entra e traz vida. Mas não é qualquer vida. Ele traz a vida espiritual e a vida eterna para a sua vida. Você estava morto, agora você tem vida. E veja como é importante, como é interessante, como a Bíblia ela monta um quebra-cabeça. Porque ele diz que o
Ele não nos enxerga se nós estivermos vivendo em pecado. Ele vai te ouvir, Ele vai te ver, Ele vai te escutar, vai te atender se você estiver com o Espírito de vida dentro de você, porque aí Ele te livra do pecado e da morte. Quantos estão vivos aqui? Quantos têm vida pelo Espírito? Porque se o salário do pecado é a morte, o salário da santidade é a vida, porque o Espírito de vida habita em você. Você imaginou? O ser humano sem Deus é um ser incompleto. Por isso às vezes as pessoas dizem, quando alguém te perguntar, e muitos dizem, falta alguma coisa na minha vida, tem um espaço vazio na minha vida. Esse espaço é o espaço do Espírito que está morto. Porque o ser humano sem Jesus, ele tem alma e espírito, alma e corpo. O Espírito está morto. Não tem vida no Espírito. Ele tem o Espírito, mas está morto. Ele tem uma alma vivente e um corpo que vive, mas o Espírito está morto. Mas quando ele levanta a mão dele, aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, o Espírito da vida passa a habitar no espírito desse homem e dessa mulher, e ele passa a ter vida, em vida com abundância, em vida eterna. Aleluia! E é isso que ele veio te trazer, vida. Você está vivo. Quem está vivo, dá glória a Deus aí. Você está vivo? Você está vivo? Dá glória a Deus aí. Aleluia! Glória a Deus. Porque ele te livrou do pecado e da morte. Porque o pecado, ele traz a morte. Ele te livra da culpa e do poder do pecado. Receba o Espírito Santo. Conheça o Espírito Santo. Porque tem crente, irmãos, que está congregando, servindo a Deus, e cultuando, e vindo para o clube, senta e canta, e ora, e esquece que existe o Espírito Santo e o Espírito de vida. É Ele que, quando você dorme, zela pelo seu sono. Quando você levanta, é Ele que te guarda. Quando você fala e ora, é Ele que te responde. Quando você pergunta, é Ele que atenta aos seus ouvidos e ouve a tua oração. Quando você pede, é Ele que dá a resposta, que te abençoa. O Espírito de vida. Glória a Deus. Eu vou fazer a terceira pergunta. Você está comigo? Você pode olhar para o céu como se estivesse enxergando o Espírito Santo, porque ele vai te perguntar pela terceira vez: quem sou eu para você? Olha, quem sou eu para você? Feche os teus olhos e olha. Irmão, porque nos olhos da carne não dá para ver. Você não enxerga o Espírito. Feche os teus olhos e olhe. Ele está aqui nesta noite. E ele te pergunta pela terceira vez: quem sou eu para você? Quem sou eu? O Espírito Santo, o Espírito de vida. E ele vai te responder: eu sou, aleluia, o Espírito da verdade. Diga: Espírito da verdade. Diga. Vamos contar até 3, você vai dizer: 1, 2, 3. Diga. Espírito da verdade. Glória a Deus. João 14:17 diz assim: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, pois não o vê e nem o conhece, mas vocês o têm, porque ele habita em vocês e estará em vocês. É o Espírito da verdade. Pastor, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus é verdade. E se Ele é a verdade, Ele é Deus, porque
Deus é verdade. Ele te leva também a palavra que é verdade, porque João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É Ele que te guia para a palavra, é Ele que te guia para Deus, é o Espírito da verdade que acabou com a mentira que existia em nós. Nós éramos filhos do pai da mentira. João 8:44 diz que o diabo, ele é mentiroso desde o princípio e homicida, porque a verdade não está nele, pois ele é o pai da mentira. Mas nesta noite nós temos: habita em mim, habita em você, habita em nós o Espírito da verdade, que nos leva à verdade, que nos ensina a verdade, aleluia, e que nos livrou da mentira. Ele nos conduz para a palavra que é a verdade, nos leva a Jesus que é a verdade. O Espírito da verdade está aqui. Ele que te conduziu à verdade, que te conduziu para a palavra que é a verdade. Ele está aqui. Você deixou uma vida de mentira, uma vida no lamaçal do pecado, uma vida de engano, uma vida de encontro, uma vida de astúcia, para viver a vida da verdade, pela verdade, pela pregação da verdade, para viver da verdade, para andar na verdade e para pregar a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você deixou o mundo e deixou a mentira, deixou o engano, o encontro, para habitar na verdade, caminhar na verdade, pregar a verdade, dizer a verdade. O cristão, ele pode passar o que for, ele pode ser provado pelo que for, e quando ele for chamado à responsabilidade, ele precisa falar a verdade. Vão tomar prejuízo, fale a verdade. Vão ter problema, mas vão falar a verdade. Estou no mundo de trevas, mas vou pregar a verdade. Estou no mundo de corrupção, é só olhar para o nosso país, aonde o que é justiça vira injustiça, o que é certo vira errado. Só que o mundo, o país, o sistema político pode estar virado de cabeça para baixo, mas a palavra nunca deixou de ser a verdade, e a verdade nunca deixou de ser o Espírito da verdade. É Ele que te conduz a verdade. Glória a Deus. Nós andamos no caminho de luz, que é o caminho da verdade. Deixamos o caminho das trevas. E agora que nós falamos na luz, ou no escuro, pode ser trazido à luz, porque nós falamos e pregamos a verdade. E Ele, que é o Espírito da verdade, nos conduz à verdade. O mundo não pode receber. A Bíblia diz que eles não veem. Eu queria entrar nisso nesta noite. Se a Bíblia diz que o mundo não vê, o que isso quer dizer? Que você pode ver o Espírito Santo. Como, pastor, ele é Espírito. Sabe como eu posso ver o Espírito Santo? Quando eu olho para a sua vida e vejo o testemunho da sua vida como cristão. Quando você prega o Evangelho, aleluia. Quando você evangeliza, quando você prega, quando você louva com unção, eu estou vendo o Espírito Santo. Quando o irmão pode ser um instrumento e toca com unção, eu estou vendo o Espírito. Quando alguém prega e prega com unção, eu estou vendo o Espírito. Onde? Na vida do meu irmão, na vida da minha irmã.
certifica, porque Ele é a verdade. Você fala assim, irmã, está sendo usado em profecia. Por que você sabe isso? Porque Ele é o Espírito da verdade. E eu estou vendo que há verdade no que ela está dizendo. Porque dá para ver e conhecer o Espírito Santo. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Aleluia. E procure ver. Ele vai passar a quarta vez diante de você. Ele vai passar a quarta vez na sua frente, com os olhos fechados. Aleluia. E vai perguntar para você: oh, Labacaixa, Labacandarai, e Calabras, e pergunta a ti nesta noite. Pensa numa voz suave, numa voz doce nesta noite. Você está pensando nisso? Você está vendo isso? Ele pergunta: quem sou eu para você? Quem sou eu para você? Aleluia. Aleluia. Você pode ver? Você pode ver? Você pode sentir? Você pode até tocar nele nesta noite. Quem sou eu para você? Ele te pergunta nesta noite: quem sou eu para você? E ele diz: eu sou o Consolador. Oh, aleluia. Oh, diga, Ele é o Consolador. 1, 2 e 3. Ele é o Consolador. Glória a Deus. João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que lhes disse. O Espírito Santo Consolador, ele é chamado Paracleto, e Paracleto significa aquele que está perto. Irmão, você está com o assunto está vazio, você do seu lado está vazio. Se tiver vazio, bata a mão e fale assim: fica aqui perto. É assim na hora de lavar a louça, não é, mano? Fica perto. É assim, né? Quando você ora, você chama ele para perto. Você está lá no seu quarto, na beira da cama, ou no sofá. Você bate a mão e fala: fica aqui. Senta aqui.
Quando você